Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Mosef. O nosso convidado de hoje é escritor e biólogo, laureado com diversos prémios e distinções e também membro da Comissão de Honra do Mosef. Na próxima hora, eu e o Tomás Vieira Mário estaremos à conversa com Mia Couto. Mia, muito obrigada por estar aqui. Olá, Mário. Vamos começar por falar um pouco do Fórum Mosef. Mia, o que é que o levou a aceitar este desafio? Bom, eu fui atraído logo pelas pessoas que me abordaram, não é? Essa é uma espécie de critério que eu tenho. Há pessoas que gostam de aparecer, há pessoas que gostam de fazer. Esta é uma equipe que me parece que desde há muito tempo tem dado provas que faz e que gosta de fazer, não é? E, portanto, mesmo antes de saber exatamente o que era, eu já estava a alinhar com a ideia. Agora que já sabe um bocadinho mais o que é, o que é que espera? Eu sei tudo. Estamos a dar os primeiros passos, Sim. portanto, também naturalmente vai-se construindo e com a participação também dos membros da Comissão de Honra, mas agora que sabe um pouco mais, o que é que espera como resultados? Sim, eu acho que o primeiro objetivo que esta iniciativa se propõe, que é produzir ideias, fazer com que essas ideias que muitas vezes já estão aí, estão produzidas já, não é? Que elas circulem e que circulem em público. Eu acho que isto já é uma alavanca, se este programa conseguir só fazer isto, já é uma grande coisa. Tem havido ultimamente conferências aqui e ali, Moçambique está na moda disso, Sim, não é? sim. E dá a impressão de que há conferência a mais. Há uma espécie de uma indústria, né, de conferencismo. Sim, exatamente. E o que é que pode fazer desta iniciativa diferente, deste conferencismo? O que é que poderia ser uma expectativa de que, se fosse desta maneira, traria uma diferença? Acho que da maneira como ela se torna realmente pública, não é? Que sai para além daquele limite que normalmente é o hotel, não é? As conferências estão ligadas com... É ótimo para os hotéis, eu acho muito bem, mas... eu não sei se o que se fala dentro dessas paredes realmente depois tem alguma implicação na vida das pessoas. Portanto, eu acho que aqui a diferença seria esta, de que modo o que se for aqui falado, né, o que for aqui conversado, atinge a vida das pessoas e atinge o conhecimento das pessoas. E tem uma ideia de que canais podem ser utilizados ou que mecanismos, porque realmente... há uma ideia de que até agora temos alguns centros de estudos, de pesquisas, que fazem estudos de muita relevância, mas depois fica a pergunta, onde é que tudo isto vai cair? Sim. E quem é que faz uso disto? Sim. Como é que se pode fazer isto? Bom, De primeiro... modo que não caia uma vez mais Sim. num saco roto? Primeiro, quer dizer, nós já estamos aqui num dos veículos que é a própria televisão, não é? Sim. A rádio podem realmente desamarrar isso, que é aquela coisa que é concentrada num grupo e num lugar. E depois eu acho também, hoje há a hipótese desses materiais, dessas conferências que são mais, digamos, são mais em sala, no grande salão, poderem realmente ser reproduzidas em escolas, em universidades, em centros onde há pesquisa, porque às vezes é uma pena que esse debate... Eu ouvi dizer que o primeiro debate que se fez foi realmente muito produtivo, não é? Fica confinado ali, portanto, hoje há tanta maneira de se desdobrar isso em material audiovisual, que depois se distribui, se faz réplica, não é, dessa coisa. Só para recordar a quem nos acompanha que o primeiro debate foi realizado em dezembro e foi dedicado à Agenda 2025 e à visão para o futuro de Moçambique. No fundo, nós quisemos ali juntar um painel onde estava a Graça Machel, Luís Bernardo Onuana, a Anabela Rodrigues, o Lourenço do Rosário, e quisemos refletir ali um pouco sobre a visão para o futuro do país. Sim, sim. Mia, que visão é essa que tem para o futuro de Moçambique? Sei, eu estou um pouco perdido, não na vontade, não é, de ter uma visão, mas tenho várias visões ao mesmo tempo e eu acho que alguma... O que é triste, penso, é que a gente aprendeu a domesticar aquilo que era a visão sonhada, não é? Aquilo que a gente projetava como uma utopia. Hoje já percebemos que não pode ser assim tanto como a gente queria, mas eu acho que a visão primeiro é a visão de um país que seja unido, que seja um país que seja esta nação que nós sonhamos,
mas não exatamente esta, do ponto de vista de que tem que ser uma outra coisa, tem que ser uma nação que se encontrou mais naquilo que era o objetivo de sermos felizes, de não vivermos em pobreza. Eu quase que tenho medo de dizer esta coisa da palavra da pobreza que está tão gasta hoje, não é? Sim. Não há discurso que não tenha... A pobreza é uma espécie de uma bengala para se dizer coisas, não é? Ou para não se dizer nada. Mas de facto, nós temos que estar conscientes que subsiste muito por fazer. Moçambique é um outro país. Depois de 75 até aqui, houve coisas que fizeram que eu acho que devíamos ter uma grande vaidade, grande orgulho. Mas é preciso perceber que há muita coisa que temos que ter a verdade de assumir que falta fazer. Não é? Bolsas de miséria que são terríveis. Não é? Por acaso é interessante, desculpa, sim, diga. Porque em relação a esse tema da pobreza e da palavra que está um pouco desgastada, nós fizemos essa reflexão também quando estávamos a conceptualizar o MOSEF e por esse mesmo raciocínio, quando fomos identificar os temas sociais, não é? Porque o MOSEF é o Fórum Económico e Social. E na área social identificámos 4 temas, que é a educação, a saúde, riqueza e cultura. Portanto, intencionalmente identificámos a riqueza, não falar de pobreza, mas no sentido positivo de geração de rendimento, a capacidade que as famílias têm de elevar o seu nível de vida. Agora, em relação a estes 4 temas, educação, saúde, riqueza e cultura, Mia, se pudesse escolher uma das áreas para ser embaixador, no sentido de advogado da causa, qual é que escolheria? Bem, eu acho que antes de eu escolher, eu já fui escolhido, não é? Pela minha própria história, pela minha vida, não é? Acho que a área da cultura seria aquela que eu me sentia mais à vontade. Mas, dizendo uma coisa que eu acho que é importante, é que a pobreza que nós estamos a identificar é uma pobreza muito limitada, é um critério muito simplista de reconhecer, muito material, não é? Eu acho que a pior pobreza em Moçambique é a pobreza de ideias, é a pobreza esta incapacidade de produzirmos uma perspectiva que seja inovadora, não é? Que seja realmente uma agenda nacional e fundada naquilo que são uma certa originalidade. Nós tivemos e temos essa capacidade, não é? Hoje é um discurso muito mastigado, não é? Se a gente depois espreme, estávamos a falar dessas conferências, não é? O que é que se produziu? Sim. Como é que isso é produtivo, não é? O que é que o discurso do chefe ou do subchefe ou do adjunto ou qualquer coisa de alguém que tem por missão, acho que a primeira pergunta que se tinha a perguntar a um político, não é? Fazer-se a um político era: que ideia você tem? Que ideias você tem? Não é? E isso hoje, infelizmente, transformou-se numa cultura quase perigosa. Não é? E ter uma ideia é uma coisa um bocado ousada, não é? Ninguém quer ter. Não é? Durante os primeiros anos da independência, naquela euforia do país libertado, vamos construí-lo, vamos todos nos unir, de facto havia sonhos, havia a ousadia de sonhar, de pensar alto, pensar forte. Parece que a sucessão de falhas, guerras, desastres naturais, fomes e doenças, parece que nos tirou um pouco essa capacidade de dizer assim: somos capazes, vamos para a Lua, por assim dizer. Será que é isso que aconteceu na nossa história presente, que nos deixou, que nos criou, amputou a capacidade de sonhar, de ousar? Há muito imediatismo hoje em dia. É verdade. Eu acho que há uma mistura. Essa é uma questão que tem várias respostas, não é? Mas acho que, olhando em retrospectiva, esta ideia de nós sonhávamos. E sonhávamos acordados e a dormir. Nós vivíamos num sonho. E esse período foi muito bonito por causa disso. Não é? Nós realmente tínhamos... A realidade era uma coisa que não estava imposta com tanta força. Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se tínhamos tantas ideias. E algumas vezes tínhamos as ideias dos chefes, digamos assim. Tu bem te recordas, não é? Que esperávamos pelas orientações. Já nessa altura, esse tipo de pequena doença, não é? De ficar à espera das orientações já estava lá presente, não é? Depois houve também eu acho que criámos um tipo de sociedade, um modelo de sociedade em que é preciso agradar, ousar, arriscar. Quer dizer, se eu sou alguém que vou usar o meu lugar, o meu cargo para arriscar, para me pôr em causa a mim próprio, isso é uma coisa fatal, não é? O melhor é
deixar de ser visível, no sentido de ter o meu próprio projeto e digamos, ser bem comportado e o chefe notar-me porque eu digo bem dele e digo bem de tudo. Nunca serei eu a levantar uma questão. Pois. Por falar nisso, lembro-me agora, estamos nas fases iniciais do novo ciclo de governação. No discurso de investidura do presidente Nyusi, ela abordou um pouco essa questão, ao dizer que os responsáveis, os dirigentes, devem ser capazes de ouvir as críticas e ouvir os subordinados. Parece que era mudar um pouco a prática que era de o chefe não pode ser, é preciso dizer ao chefe aquilo que ele gosta de ouvir. Exatamente. E nunca dizer aquilo que ele pode não gostar de ouvir. Sim. Parece que foi um pouco esse espírito. Eu acho que criado. sim. Há uma sugestão muito, digamos assim, esperançosa, não é? Que alguma coisa muda esse nível, não é? E essa relação, porque isso é uma armadilha que por vezes o poder não se percebe, não é? O poder que se rodeia de gente que só diz sim. Sim. É um poder que está condenado, não é? Não está vivo, não é? Então é preciso perceber que por exemplo, ele disse uma coisa que eu anotei, que é dizer, as boas ideias não têm cores partidárias. Isso é uma cultura nova que muito pode forte. Sim, é muito forte. Não estamos habituados a isso, não é? Porque escutamos quem é do nosso clube. Os outros podem dizer o que quiserem, nós já estamos surdos, não é? É interessante porque nós tivemos a oportunidade de conversar também com o Moreira Chonguissa aqui no programa Mosef, e ele dizia uma expressão que tem a ver com isso, que é preciso celebrar a diferença. Sim, não é? sim. Tem a ver com isso. Eu queria voltar ao tema das ideias que estávamos a falar, que é importante haver ideias. Costuma-se dizer que mais importante do que as ideias é a ação, não é? Sim. Então, Mia, em termos de ações, o que é que o Mia faz no dia-a-dia? Assim, pequenas ações, não? Há coisas grandiosas como os livros que publica, os artigos que escreve, mas quais são as pequenas ações que realiza no dia-a-dia para concretizar essa visão que falava há pouco de um Moçambique unido? Bom, assim, primeiro eu trabalho, né, como qualquer cidadão, normalmente digo a brincar que não sou só escritor, também sou uma pessoa séria, não? Então, como quer dizer que os escritores fosse uma brincadeira. não são sérios, então. Eu digo isso como uma provocação mesmo. Mas quero fazer outras coisas. Eu sinto que se eu for só escritor, fico com um campo reduzido de percepção do mundo, de relação com os outros. Mas, por exemplo, o trabalho como biólogo, em que é que esse trabalho contribui para essa mudança ou para a realização dessa visão? O que eu quero fazer com o meu trabalho, além de fazer aquilo que é o meu ganha-pão, não é? Mas eu acho que o que transcende isso é o que eu quero sugerir através desse trabalho, que é, por exemplo, que a visão do ambiente que é dominante em Moçambique está equivocada, não é? Esta visão que põe o desenvolvimento de um lado, não é? e o ambiente do outro já está errada à partida, não é? Portanto, por mais que a gente pense que depois vamos casar os dois com o desenvolvimento, com essas palavras bonitas, desenvolvimento sustentável, ou de um ambiente que seja produtivo, já estamos equivocados. Portanto, o que eu quero fazer no meu dia-a-dia é introduzir, por via da ação, uma sugestão de uma outra maneira de pensar. Não é? E tem uma outra coisa que faço com gosto, que é um lado mais informal, que são jovens que se aproximam de mim. Eu digo jovens, às vezes não são tão jovens assim, mas gente que se aproxima de mim e diz, olha, eu tenho isto, eu tenho um livro, tenho uma poesia, tenho uma peça de teatro, e há ali uma condição solitária, a pessoa não sabe com quem tem que partilhar aquilo. E isso é uma coisa que eu não resisto, eu vou fazendo, e isso ocupa um tempo. Mas quero criar uma espécie de alguma coisa que eu também não... digamos assim, eu tive muito porque eu tinha uma casa onde a literatura vivia, a poesia vivia, não é? Portanto, eu não precisava de andar à procura disso que essa gente anda à procura. Sinto que também prolongo uma coisa que o meu próprio pai fazia, não é? Assim, ele fazia muito isso e acho que é uma maneira de o manter vivo dentro de mim, é fazer isso. Por acaso, o Mia tocou agora num ponto, Tomás, que nós falávamos há pouco também, antes desta conversa, que é em relação à literatura. E
nomeadamente em relação à leitura. Nós sabemos que os índices de leitura em Moçambique são muito baixos, não é? Alguns estudos indicam que mesmo as crianças no ensino primário, entre elas apenas 2% sabe ler fluentemente. Isto é só uma estatística, a estatística vale o que vale. Mas quando vamos para os bairros, quando vamos para os distritos, nós vemos efetivamente que entrando numa sala de aula, ela está sobrelotada, muitas vezes as crianças estão sentadas e não sabem ler. Sim, sim. Como é que se... Não é como é que se contraria, como é que se inverte este cenário? É. Bom, isso é o... E especialmente como escritor, deve ser uma área também... Pois. Mas isso nós deixamos crescer isto a um ponto, não é? Que agora a tarefa do nosso amigo Jorge Ferrão é uma coisa... Enormíssima. Hércules. E eu acho que provavelmente nós temos que repensar toda a maneira de ensinar. É aí que tem que haver ousadia. Se insistirmos só em haver mais professores e mais manuais, nós não chegamos lá. Acho que tem que ser uma outra maneira de olhar o que precisamos saber. Eu tenho uma ideia muito crítica da escola no mundo inteiro. Não é? Eu acho que a escola em geral, ensina pouco do que nós realmente temos que saber. Prepara pouco para a vida. Para a vida, sim. É uma escola feita para um universo que já não existe, não é só um modelo em Moçambique. Mas no nosso caso, acho que é urgente introduzir, por exemplo, alguma coisa que sejam cadeiras que têm que ser introduzidas logo no princípio sobre cidadania, sobre moçambicanidade, sobre o que são valores, por exemplo, aquilo que a gente... Eu não sei, eu já nem me lembro como é que no meu tempo, e já é há um tempo, era uma coisa misturada com moral e religião, okay? Mas resgatar um bocadinho isso que é o conceito do civismo, porque não vai nascer espontaneamente e isso está tão profundamente ligado a problemas mais sérios de economia, sei lá, de convívio entre as pessoas. Uma grande parte dos acidentes de viação que nós temos, eu estou falando isso porque é um fator de mortalidade enorme hoje, são por problemas dessa base, de educação, de civismo, sim, exato, de respeito pelo outro. Eu fiquei, a propósito disso, um pouco na expectativa de ver a fundamentação de dar-se o nome de Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano. Pois. Não sei se esse nome quer refletir essa preocupação de dar uma volta à forma como encaramos a educação, vê-la mais como um total, não apenas a parte escolástica do ABC, mas o homem como indivíduo. É verdade. Inclusive, olhando para as suas partes específicas. Dizia alguém, o que é que um menino de Metangula, cujo pai é pescador, ele fica 10 anos na escola, mas quando volta, não sabe pescar, que é o que o pai quer que ele faça melhor do que ele fazia. Pois, é verdade, é verdade. Bom, eu espero que sim, eu fiquei com essa esperança também. Tenho uma certa desconfiança da palavra, não é? Porque hoje também desenvolvimento humano é um termo da moda, não é? Mas eu acredito que essa equipe é capaz de dar a volta a essa maneira de catalogar a coisa e fazer algo que é inovador nesse sentido. Queria voltar ao tema do ambiente, que é a sua praia, a literatura, onde vai brincar. Às vezes literalmente praia, porque praia no sentido literal, trabalho, mas olha... Falou desta separação que se faz, ambiente e desenvolvimento. Isso fez-me lembrar uma declaração muito forte há pouco tempo do arquiteto Moura Forjás. Sim. Que diz que em Moçambique existe o crime organizado contra o ambiente. Crime organizado. Foi a expressão que ele usou. O que é que tem a dizer em relação a isso? Partilha dessa preocupação de crime organizado, porque quer dizer que não é algo que acontece espontaneamente, há um propósito. Acho que existe... Bom, eu não conheço o contexto em que ele disse isto, mas Era a propósito do dia de Maputo. Sim. Então, comentava em relação à construção em Maputo. Sim. Por via disso, foi comentando sobre políticas ambientais e a forma da sua implementação. Dizer que estamos a cometer crimes ambientais. Esses crimes não são crimes só ambientais, quer dizer assim, vamos lá ver... É isso que eu queria sugerir, é que não classificamos a coisa como uma coisa ambiental. Os crimes que se fazem na ocupação do espaço
na usurpação do território nas zonas urbanas ou rurais, é um crime contra o país todo. Quer dizer, não é uma coisa... Chamem lá os tipos do ambiente para tratar deste assunto. É já um erro, okay, à partida. Portanto, o que se passa é uma atitude de predação, não é? No sentido predatório, não é? De alguém que come o imediato e come o que está à vista, não é? Sem preocupação nenhuma daquilo que possa ser o futuro. Não é? Portanto, quando há um grupo de gente que se preocupa com os rinocerontes, por exemplo, é preciso pensar que essa gente não é propriamente maluca, mas às vezes o discurso com que se apresenta essa gente é um discurso que os coloca num gueto. Olha, estes que preocupam-se com os bichos. Okay? Mas é preciso perceber que não são os bichos. O que se está a matar ali não é mais que o rinoceronte. É a gente que, por causa de uma situação de crime organizado, terem armas, se apropriam de uma riqueza que é do país inteiro. Não? Então, esse é que é o ponto, João. Mas então qual é a concepção de ambiente que defende, para percebermos melhor, não é? Porque mesmo para efeitos do MOSEF, em que nós temos os pilares, e um deles é sustentabilidade e responsabilidade, que tipo de concepção é que devemos ter? Eu acho que eu podia estar aqui a desenvolver uma coisa que depois não era muito produtiva, não é? Seria boa para uma conferência do hotel, não é? Que seria pensar que, provavelmente, a maneira como as filosofias endógenas de Moçambique olham a questão ambiental, que não a isolam, não é? Aliás, da experiência que eu tenho, não existe nas línguas moçambicanas de raiz banto um termo que diga exatamente ambiente. Okay? Sempre há qualquer coisa mais integrado, mais amplo, mais holístico. Não é? Mas eu acho que isso devia ser uma sugestão forte para pensarmos de outra maneira. Não é? Porque isso não é uma visão menor ou insuficiente. Essa visão, essa filosofia indígena de Moçambique não está falha. Não há ali uma coisa que está falhando. Então, acho que podíamos ir por aí, mas provavelmente isso não é muito produtivo. O que eu acho, eventualmente, é que se deve olhar a questão ambiental como a necessidade de ter equilíbrios, harmonias, não é? Que se conheça o país. Acho que se fala muito de coisas que não se conhecem. Fala-se de erosão, e quem é que sabe exatamente o que é, onde é que está, quais são as causas. Não? Por exemplo, eu estou a dar um exemplo. Não? Sim. Esperamos que, de alguma forma, também o Fórum MOSEF possa contribuir. Ajudar, não é? E estamos à conversa com a Mia Couto, nesta edição do programa MOSEF. Vamos para um breve intervalo, não perca dentro de instantes a segunda parte.